Olá a todos, meus amados irmãos, né? Estou aqui mais uma vez, né? Dessa vez eu vou falar a respeito da irresponsabilidade, né? Das doutrinas protestantes, né? De muitas doutrinas protestantes. O que acontece? Quando se abre uma igreja, né? Quando se abre uma igreja, geralmente, o que as pessoas fazem, né? Quando se abre uma igreja, as pessoas não estudam, né? Antes de abrir uma igreja, né? O que as pessoas fazem? Elas primeiro abrem a igreja, depois é que elas vão estudar, né? Ou seja, elas deixam para se preparar depois de abrir a igreja, né? E mesmo depois de abrir a igreja, muitas pessoas não se preparam, né? Para pregar, né? Então o que acontece? Quando uma pessoa que não tem preparo vai pregar, muito provavelmente ela não vai dizer boa coisa, né? O que acontece? Um dos grandes problemas, né, que acontece é a respeito da doutrina do sola fide, né? O que acontece? As pessoas pensam que basta acreditar, né? É isso que é ensinado nas igrejas dos protestantes, né? Dos protestantes de hoje. Basta acreditar em Jesus para que você seja salvo, né? Então, segundo eles, não é necessário fazer nada além de acreditar em Jesus. Acreditar na existência de Jesus. Basta acreditar que, segundo eles, né? Basta acreditar que Jesus era Deus e que ele se entregou por nós. Se você crer nisso, você está salvo, né? Mas é isso que diz a Bíblia? É isso que nós observamos na Sagrada Escritura? Não, né? Então o que acontece? Com essa história de basta acreditar em Jesus e você vai ser salvo, né? Basta crer mentalmente em Jesus Cristo e você será salvo. Existem muitos pontos, né, da Sagrada Escritura que são negligenciados pelos protestantes. Um desses pontos, né? Um dos pontos mais flagrantes são a questão das obras, né? Um dos pontos mais flagrantes é a questão das obras. Você não precisa, né? Segundo eles, você não precisa de obras para ser salvo, né? Mas foi isso que Jesus disse? Não, não foi isso que Jesus disse, né? Se você abrir sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 25, né? Mateus capítulo 25, versículo 41, né? O que eles dizem? Eles dizem que você não precisa de obras para ser salvo, né? Que você não tem que fazer obras, você não precisa de obras para ser salvo. As obras não têm lá, né, essa importância tão grande assim, né? Basta acreditar que você já está salvo, né? Mas é isso que diz a Bíblia? Não, não é isso que diz a Bíblia, né? O que a Bíblia diz? Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, né? Então havia pessoas à direita e à esquerda de Jesus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes, né?
Então veja, um dos critérios de Jesus para dizer quem é que vai para o céu ou para o inferno são as obras de caridade, né? O que que Jesus está dizendo? Se você não tiver obras de caridade, você não vai ser salvo. Se você não ajudar os pobres, você vai para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. Então, não tem essa de as obras não são necessárias. Se você não tiver obras, você não vai ser salvo. É isso que Jesus está dizendo. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, se você não tem obras de caridade, segundo Jesus, você não vai ser salvo. É isso que diz a Bíblia, certo? Então, quando uma pessoa abre uma igreja e diz, você não precisa de obras para ser salvo, essa pessoa está levando condenação, está levando perdição para os outros. Porque sem obras você não pode ser salvo. Você precisa ter obras de caridade para ser salvo. Quando Paulo diz, né, vocês são salvos pela fé, e isso não vem de obras, né, para que ninguém se glorie, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Quando Paulo diz isso, né, ele está se referindo à fé que se manifesta pelas obras. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela fé, ele está dizendo que nós somos salvos pela fé que se manifesta pelas obras. Se você tem a fé e não tem obras, você vai para o inferno do mesmo jeito. A fé a que Paulo se refere em Romanos, né, em Efésios, é a fé que se manifesta em obras. Se você tem fé, mas não tem obras, você vai para o inferno. Eu tenho que ser bem claro. Vinícius, você é extremamente agressivo com as pessoas, Vinícius. Porque eu tenho que ser o mais claro possível. Eu não posso deixar margem para interpretações nas minhas falas. Certo? Eu tenho que ser o mais claro possível. Se você não tem obras, ainda que você tenha fé, você vai para o inferno. Se você não tiver obras, você não vai ser salvo. É isso que Jesus está dizendo. Vou repetir mais uma vez. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então, sem obras você não pode ser salvo. Não há salvação sem obras. A única exceção é quando alguém se converte logo antes de morrer. Aí então a pessoa não teve a oportunidade, né, de fazer obras para Deus. Por quê? Porque Tiago diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, se alguém não teve a oportunidade de fazer o bem, essa pessoa não cometeu pecado, certo? Mas aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Por isso que quem não tem obras de caridade vai para o inferno. Porque quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Você entendeu? Então, quando a pessoa diz, você não precisa de obras para ser salvo, essa pessoa está levando condenação para os irmãos, porque as obras são necessárias para a salvação. Jesus disse, eu estou repetindo, né, constantemente, mas é para ficar bem claro. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então, sem obras de caridade não se é salvo. Jesus condenou ao inferno as pessoas que não tinham obras de caridade. Então, quando alguém diz, você não precisa de obras para ser salvo, essa pessoa está levando condenação para as outras. Porque Jesus disse que aqueles que não fizeram obras de caridade vão para o inferno. Você entendeu? Então a pessoa abre uma igreja, né? A pessoa abre uma igreja e começa a dizer lá dentro que as obras não são necessárias para a salvação, que nós somos salvos só única e exclusivamente pela fé, e que nós não temos que fazer nada pelos outros, que basta acreditar, que você não precisa fazer nada para ser salvo. O que essa pessoa está fazendo? Está levando perdição para os outros. Está levando condenação para os outros. Porque não se pode ser salvo sem obras. Foi o que Jesus disse em Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes. Então, como é que alguém vai ser salvo sem obras? Como é que alguém vai ser salvo se não tiver obras? Não se é salvo sem obras. Nós somos salvos pela fé, como diz Paulo, mas é pela fé que se manifesta em obras. Se você tem fé e não tem obras, você não é salvo. Você não vai ser salvo se você tem a fé e não tiver as obras. É preciso obras, você precisa ter obras. Se você não tem obras, você não é salvo. Certo? Então é isso. Cuidado, irmãos, com o lugar que você frequenta. Se você não tem obras, eu já falei isso 1000 vezes, né? Você tem que ser bem claro e específico. Sem obras não é possível ser salvo. Você não é salvo se você não tem obras. Você será condenado eternamente se você não tiver obras. Nós somos salvos pela fé, mas pela fé que se manifesta em obras. Se você não tem obras, você não é salvo. Você entende? E de onde é que você está tirando isso? Mais uma vez. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então, sem obras não é possível ser salvo. Aqueles que não tinham obras de caridade foram condenados ao inferno. Então não há salvação sem obras. Você precisa ter obras de caridade. Se você não tem obras de caridade, você não vai ser salvo. Não que você seja salvo pelas obras.
Você é salvo pela graça. Mas é pela graça que se manifesta em obras, pela fé que se manifesta em obras. Se você não tem obras, você não vai ser salvo. Eu estou sendo muito claro. Se você não tem obras, você não vai ser salvo. Ok? Então, quando a pessoa abre uma igreja para dizer: você não precisa de obras para ser salvo, as obras não são necessárias, as obras são só um acessório. Essa pessoa está levando condenação para as outras, está levando perdição para as outras, porque não há salvação sem obras. Certo? Então é uma irresponsabilidade abrir uma igreja para levar perdição para os outros. As pessoas abrem igrejas e pensam que estão fazendo a obra de Deus, dizendo para o povo que eles não precisam ter obras para serem salvos. Se você abre uma igreja para dizer para o povo que ele não precisa ter obras para ser salvo, você está levando perdição para as pessoas. Você está levando perdição para as pessoas. Certo? Então, uma das doutrinas que mais levam perdição é: você não precisa de obras para ser salvo. Né? Você não precisa de obras para ser salvo. Então, esse negócio de dizer que não se precisa de obras para ser salvo é uma doutrina de perdição, que leva à perdição. Você entende? Não se é salvo sem obras. Você precisa de obras para ser salvo. Não que você seja salvo pelas obras. Você é salvo pela graça. Mas pela graça que se manifesta em obras. Pela fé que se manifesta em obras. Sem obras de caridade não se é salvo. Eu falei o vídeo inteiro exatamente a mesma coisa. Mas é para quê? Para enfatizar bem o que eu estou dizendo. Não se é salvo sem obras. Você precisa de obras. Você compreende? Se você tem alguma dúvida, bote nos comentários. Comente. Curta e compartilhe o vídeo. Se inscreva no meu canal, né? Porque eu sou muito claro, né? Sou muito claro e muito claro e sucinto no que eu quero dizer, né? Então você entende que não se é salvo sem obras, que uma pessoa dizer que não precisa de obras para ser salvo está levando condenação para as outras. Certo? Então muito cuidado com o que você ouve por aí, certo? Não se é salvo sem obras. Cuidado com o que você ouve, porque isso influencia o que você faz, certo? Jesus condenou ao inferno aqueles que não tinham obras de caridade. Por isso não se é salvo sem obras. Amém? Então Deus abençoe você, Deus livre você de todas as heresias, para que você possa entrar no céu calmamente, né, com Jesus lhe parabenizando pela sua fidelidade ao que ele ensinou. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.